nossa aula 3, parte 2, onde vamos apresentar a função frequência do Excel. Se você já sabe usar essa função, não é necessário você participar desta aula, ok? Bom, o que vamos apresentar aqui? Como é que se usa a função frequência e como ela pode ser utilizada no nosso, lá para a resolução do nosso exemplo do jornaleiro. Bom, a função frequência, ela serve para identificar a frequência de um conjunto de dados, dado uma distribuição, dado valores esperados. Então, eu tenho esses valores pré-definidos. Então, por exemplo, pensando no nosso Excel, nós tivemos aqui vários valores recebidos, e dentre esses valores recebidos, eu monto uma classe, por exemplo, 10, 20, 30, 40, 50 e assim por diante. O que eu vou fazer? Eu vou ver até quantos valores recebidos foram 10, até quantos foram 20, até quantos foram 30, até quantos foram 40, até quantos foram 50. Então, é para isso que serve a função frequência. Observe que a função frequência, ela não é para dados qualitativos, sim e não. Se você quiser saber como você conta quantos sims e quantos nãos, você vai usar a função conte Cs, por exemplo, ou outras formas, ok? Bom, como é que nós vamos utilizar? Então, conforme nós estávamos falando, definir primeiro os valores de intervalos para frequência, tá certo? Vamos selecionar onde está a frequência que a gente quer calcular, que a gente quer apresentar, escolher essa função do Excel que se chama frequência e seguir conforme nós vamos apresentar aqui. Lembre-se que no final você tem que apertar Ctrl Shift Enter ao mesmo tempo, porque senão ele não vai salvar todas as frequências de todas as células. Vamos lá ver como funciona então. Então, em primeiro lugar, vamos definir as categorias. Mas de que forma que nós vamos definir as categorias? De quanto a quanto, tá certo? Uma forma inicial para termos uma ideia, podemos, por exemplo, descobrir qual é o mínimo dessa série de dados que nós temos, tá certo? Então, vamos pegar aqui o mínimo dessa primeira célula até a última. Então, nós temos que o menor valor foi 3. E qual é o maior valor que nós temos? Então, vamos verificar o maior valor, tá certo? E o maior valor, nesse caso, foi 148. Observe que esses valores, eles podem ir mudando, né? Então, conforme a gente vai mexendo na planilha. Bom, então, o que nós vamos considerar aqui? Vamos considerar, então, os valores que a gente vai colocar. Por exemplo, podemos fazer de 20 em 20 até em torno de 148, ou talvez um pouco mais, tá certo? Então, vamos colocar aqui, o primeiro seria o próprio 20, vamos colocar os valores, aqui a frequência, temos aqui, então, vamos colocar os valores de 20 em 20. Vamos usar aquele recurso, preencher série, coluna. Vamos colocar de 20 em 20, até, por exemplo, 160. Tá certo? E aqui, vamos usar, então, a distribuição frequência. Em primeiro lugar, selecionamos o lugar que queremos que sejam colocadas as frequências. Colocamos o sinal de igual. E usamos a função frequência. A matriz de dados é exatamente a do valor recebido, né? Até o último dado lá embaixo. E depois, ele já colocou aqui a matriz bin. A matriz bin
é a matriz com esses dados aqui, tá certo? Que é da onde eu quero saber quantos até 20, quantos entre 20 e 40, ok? Fechamos o parênteses e lembra que precisamos salvar com Ctrl, Shift, Enter, ao mesmo tempo. Pronto, já temos os valores aqui da frequência. O que isso significa? Que vamos ter 6 valores menores do que 20, 11 entre 20 e 40, 14 entre 40 e 60, tá certo? E assim vai. E no total aqui, temos os 100 valores. Podemos, inclusive, calcular as porcentagens, tá certo? Se acontecesse de ter um valor, por exemplo, maior do que 160, como eu não selecionei essa casa, ele não iria colocar nada aqui, tá certo? E aí não ia dar o 100, ok? Então, agora aqui podemos calcular as respectivas porcentagens, que é esse valor dividido por esse, lembrando de fixar, tá certo? Temos, então, a nossa distribuição de frequência. Muito bem. Sugiro que você retorne depois e veja o resumo explicativo sobre a função frequência, faça os exercícios que estão lá, para você ter certeza de que aprendeu a usar essa função frequência. Você pode pensar também como que você pode usar essa função lá no caso 1. Por exemplo, lá no caso 1, você tem a distribuição das falhas, né, dos problemas, das necessidades de garantia dos televisores. Dá uma olhadinha lá e pensa como que você poderia usar essa função frequência.